Agora vamos voltar para a palavra de Deus, a segunda parte, vamos para Ezequiel capítulo 36, versículo 27, e tem boas revelações para nós. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, e porei dentro de vós o meu espírito, não aceite outro espírito dentro de você, o único espírito que pode habitar em você é o Espírito Santo. Jesus disse assim, sem mim, nada podereis fazer. Então, sem ele, nós não podemos fazer nada. O Espírito Santo, entenda, ele não é diferente do Senhor. Quando diz que mandaria outro, não é diferente, é igual. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus conosco. Com a palavra de Deus, é Deus conosco, você vai entender. Por que eu preciso do Espírito Santo? João capítulo 14, versículo 26. Bem conhecido nosso, João 14, 26. Diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Se você não tem o Espírito Santo, você lê a Bíblia, mas não consegue entender, irmão. Sem mim nada podereis fazer. É um livro enigmático, um livro entenda bem disso, um livro daquilo, que as pessoas vão se perdendo completamente. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito de Deus, entenda bem, é o próprio Deus conosco. Então, ele vai nos ensinar todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não joga pedra em mim. Vocês já ouviram várias vezes. O homem tinha, entenda bem, uma doença, ele tinha 16 anos, uma doença no coração, deformado, cintura para baixo, paralítico. Quando esse homem, então, ouvindo a palavra de Deus, ele ficou curado. Um ano depois, os sintomas voltaram. 17 anos ele tinha agora. E o caso se tornou grave. Porque ele sentiu a mesma coisa. As pernas estavam sem forças, o coração estava a palpitação muito forte, os mesmos sintomas que levaram ele a coma no passado. E ele, então, começou a ficar desesperado. Aí ele se conformou e disse, não, mas Deus é bom, não posso reclamar com Deus. Eu estava doente, Deus me curou, agora eu coloquei minha casa em ordem, eu pedi perdão para quem eu tinha que pedir, eu me acertei, agora eu sei que eu vou para o céu. Mas quando ele está falando, ele lembrou-se da palavra. Quem fez ele lembrar? O Espírito Santo. De quê? Lá da Bíblia do Salmo 91, 16, dali a abundância de dias. Então ele parou, deu uma risada e falou em voz alta, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, 16, dali a abundância de dias. Eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, 20 ou 30, ele falou. Ele morreu já com quase 90. Amigo, Deus dá mais do que pedimos ou pensamos. Mas eu quero chamar aqui é a atenção que o Espírito Santo fez ele lembrar. Essa obra é do Espírito Santo. Até quando você se sente perdido. Vamos para o livro agora, entenda bem, do profeta Jonas, no capítulo 2, versículo Jonas. Jonas, Miqueias, Ezequiel, depois passa Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Depois do Obadias é o Jonas. No capítulo 12, versículo 7. Vamos ler. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou, entenda, a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Irmão, você vai lembrar do Senhor. Lembrar do Senhor não é lembrar só do Senhor, que já é uma boa lembrança, que Ele é Deus, que Ele pode mudar aquela história. É como um homem deu testemunho que ele estava com Covid. E a esposa, o médico disse, olha, tem que entubar. Foi engraçado do jeito que ela falou, vai entubar o cão. Meu marido não. E ela entrou, ela falou isso. Não sei se alguém assistiu esse testemunho. E ela começou, então, a buscar ele, levar no hospital no outro. Isso aí tem que ficar internado mesmo. A situação está assim, e se não melhorar, ele ficou em oração. Aí pediu uma palavra, a pastora dele é a pastora Sandra, lá da Casa Verde. Ela pediu uma palavra, eu dei uma palavra, Lucas 1,37. Deus me fez lembrar na hora. Por que eu dei? Porque para Deus nada é impossível. Então, ele lembrou Jonas, na hora que ele estava perecendo, tudo, imagine, no ventre do peixe. É como nós estamos num lugar que nunca pensávamos estar, numa UTI, na sala dentro de uma cirurgia, sala de uma cirurgia, ou até diante de um juiz, de uma forma você está inocente,
Mas Deus faz você lembrar. Ele disse aqui assim, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Deus faz você lembrar. Você precisa do Espírito Santo. É Ele, então, que fará você lembrar. Vamos voltar no Ezequiel. Ele está dizendo, e porém dentro de vós o meu Espírito, não ponha outro, não tenha outro. É claro que me falta tempo para falar aqui de Atos 1:8, você recebe poder, se torna testemunha do Evangelho, então o Espírito Santo capacita você a viver a palavra. Mas eu tenho que dar a parte nova, isso aqui eu já dei. E farei com que andeis nos meus estatutos. O que é estatuto? Conjunto de regras. Não é uma só não, você vai ver em todas. Você vai observar isso aqui. Você vai prestar atenção, irmão, nas coisas de Deus. Foi isso que Deus falou para Israel quando eles saíram do Egito. Vocês querem ser vencedores? Não precisa sair daqui não. Deuteronômio 28, 1 e 2. Diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o quê? Todos os teus mandamentos, que te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus te levanta. Então, esse é o Espírito Santo que nos capacita, que é guardar esse conjunto de regras. E a parte que eu estou explicando hoje, qual é? Essa aqui. E guardeis os meus juízos, as minhas decisões. Tem coisa que Deus não vai revogar. A Constituição nossa, então, desculpe, eu não estou querendo humilhar aí os nossos congressistas, nem o Poder Judiciário, nem nada, mas a nossa é cheia de emenda, nossa, né? Toda hora tem uma emenda, se bobear, toda hora vem uma emenda constitucional, vem uma não sei o quê, tem lá uma chamada PEC, né? Toda hora tem. Mas não é o que eu quero falar, a de Deus não tem. Lembra que eu falei do amigo, 28 anos, vivendo com uma outra pessoa e vivendo com a esposa? Deus não vai digitar ali, não vai emendar o quê? Que pode, um caso pode, não pode. Isso quem dá não adianta. O homem, se ouvir outro espírito, o espírito vai fazer ele sair dali. Deus para Josué, não precisa ler, Josué 1:7, nem para a direita nem para a esquerda, é ali. Você vai observar os juízos, as decisões que Deus já tomou, que Ele não vai revogar, Ele não vai mudar. Senhor Deus, precisa, a humanidade está sofrendo muito, me fala o dia da volta de Jesus, Ele não vai. É uma decisão, ninguém sabe o dia. Ele virá como ladrão, Ele não avisa. Tem decisão que não tem. O que uniu Deus jamais separa o homem. Quando o pastor faz o casamento, o padre, que foi o líder lá religioso, ele disse até que a morte se separe. Não tem, não vai arrumar um jeito. Não vai para você sair da Mariazinha e ficar com a Joaninha. Segura a Joaninha até a Mariazinha até o dia da morte. E também não deseja a morte dela não, hein? Senão você está fazendo errado. Parece cômico, mas é verdade. Nós começamos a observar, mas isso não é uma capacidade nossa, é uma capacidade dada pelo Espírito Santo. Você tem que se envolver com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ainda mais, Jesus falou, Mateus 24, 35, olha o que ele disse. O céu e a terra passam, mas as minhas palavras não de passar. É juízo, tem que observar, não adianta, Deus não vai mudar. Não é como uma nuvem passageira, né? Que você vê, daqui a pouco sumiu. Não. Os juízos estão aqui, são para serem observados. São decisões que foram tomadas pelo Senhor que não serão mudadas. E nós não adianta. Você pode orar, jejuar, fazer campanha, Deus não muda a sua palavra. Isso o Espírito Santo nos dá essa capacidade de observar, então, os juízos. E os observeis. Isso é para mim também, como pregador, para você. Não adianta eu só falar. Já ouviu falar? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? É fácil que impor uma condição para os outros. Não podemos ser fariseus. Estávamos falando ontem aqui, missionário hoje citou, se cada cristão tivesse uma decisão, vem o final do ano, projeto de vida, tá bom, Senhor, eu quero mudar de casa, eu quero ter um filho, Senhor, eu quero casar, eu quero ter minha saúde, tudo isso é válido, não estou dizendo que isso é errado, mas Deus, eu queria uma alma. Porque a Bíblia diz que aquele que ganha alma é rico. Ele tem mais, vale mais, uma alma vale, o Senhor Jesus falou, que vale mais do que todo tesouro. Eu faço sempre, todo final do ano, uma tabelinha aqui, eu dou uma tabela. Eu sinto vergonha quando ouço vejo aquela tabela.
Não tem um cristão no mundo, eu sou o único crente, você é o único crente, não tem outro, só tem você. Mas você então se torna realmente um seguidor de Jesus. E você vai fazer discípulos. Olha, cadê a tabelinha? O rapaz não colocou lá, não? Acho que ele deve ter saído para tomar um café. Cadê a cara dela? Vai chegar? Não tem um cristão, você é o único. No final do ano, você diz, eu vou ganhar uma pessoa, mais do que ganhar, eu vou fazer um discípulo. Tá lá, coloca para mim também e aumenta, né? Que você colocou lá, não dá para... Tá bom, ali dá para ver. Então, não, aumentar, não é diminuir não, Joaquim. Você fez ao contrário. Mas tá bom, dá para ver. Mas não mexe então não, fica assim, tá bom? Isso. No primeiro ano é 2. Depois, no segundo ano, cada um ganhando 1, mas é o alvo do cristão. Você tem que fazer, amigo, eu estou levando você a Cristo, eu quero que você seja um seguidor de Jesus. Você pode ver que eu passei o ano todo em oração por você, para você se tornar o que você é hoje. Eu quero você um ganhador de almas. Ano que vem, então, são 4. Aí parece pouco, 10 anos depois, chegou fazer a conta redonda, 1.000 pessoas, mas 10 anos, no mundo todo, Mas só que com 20 anos é 1 milhão. Com 30 anos é 1 bi. Que matemática? Se cada cristão ganhasse uma pessoa por ano para Jesus. Pastor, é difícil. Nós não estamos buscando a Deus. 31 anos já dobrou para 2 bilhões. 32 anos para 4 bilhões. 33, 8 bilhões, não tem isso. O mundo estaria salvo. Mas nós temos que despertar o quê? Fazer isso aqui, observar o que ele está dizendo. O que ele diz para nós? Mateus 28, 19. O homem mais rico do mundo, ele não é mais rico para Deus, entenda, do que aquele que ganhou uma alma. Porque a riqueza daqui vai parar, mas a de lá não, vai continuar. 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tradução atualizada, deixa eu ver se ele tem lá, tem. Ele diz, ide, portanto, fazei o quê? Discípulos. Nós não estamos observando isso. Estamos perdendo. Aí de todas as nações, basta para nós. Vamos acordar a igreja. Pedir o Espírito Santo, vamos voltar para o Ezequiel, para não perder, como diz o fio da meada, e porei dentro de vós o meu Espírito. Nós temos que saber como está a nossa comunhão com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz em nós, então? E fareis com que andeis os meus estatutos. O Espírito Santo capacita você a viver na palavra de Deus. O Espírito Santo capacita você a viver dentro da palavra de Deus. E mais, e guardeis os meus juízos. Você vai guardar desses, você não vai brigar com você. Sabe que tem coisas que Deus não vai mudar ali. Tem situação que ele pode mudar o coração de uma pessoa, né? A situação financeira, a saúde, tudo isso. Mas tem decisões que não. E vos darei, e diz assim, e porém vós e guardeis os meus, e observeis, versículo 28, e habitareis, olha para mim, na terra que dei a vossos pais. Eles receberam essa palavra. Aqui está falando de Israel, a lei. Nós não recebemos a lei, nós recebemos a graça. Nós recebemos o Evangelho. E nós temos que cumprir isso aqui. Essa é a nossa terra. Eles receberam. Não foi fácil, não. Paulo sofreu tanto para o Evangelho chegar até nós. Os primeiros cristãos dos primeiros séculos sofreram. Aquilo ali não é ilustração, não. A Arena dos Leões, que enfrentavam. Para quê? Para o Evangelho chegar. Até o momento que, então, Roma, vendo que não podia destruir, se une aos cristãos. Aí que entra a heresia, a apostasia. Aí que entra o anticristo e tudo isso que vão falando, aí os historiadores contam melhor ainda, mas a Bíblia fala, temos que buscar mais, mas Deus tem mestres, né, em escatologia, que levanta na igreja, pessoas que estudam para isso. Amigo, não há precisão de olhar a Bíblia Sagrada. Está dizendo, nós temos que habitar aqui na terra que dei a vossos pais, e vós sereis por povo, e me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Oh, glória a Deus, irmão. Aí, vos livrarei de todas as vossas imundícias que dominam o homem fora. Rapaz, eu não entendo. Você não fez? Não fez, não, eu sou morto por pecado. Ah, mas eles não entendem isso. Você não pegou aquela oportunidade? Não, o que enriquece é a bênção de Deus. As pessoas não entendem isso, porque Deus nos livrou, só Deus, só o Espírito de Deus em nós é que nos dá capacidade. Por isso que o Espírito é chamado Espírito Santo.
você vai ter a santidade de Deus. Olha que lindo! E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não darei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, e passa para nós já bastante. É isso que Deus tinha para você hoje.